Boa noite. O Instituto Conversa de hoje recebe novamente Ilmar Correia Neto, médico, neurologista, colecionador de arte e curador, juntamente comigo, da exposição que está em cartaz aqui no Instituto Colasso Paulo, chamada Indivisível Substância, Martim de Haro e Florianópolis, que fica em cartaz até dia 1º de julho. E hoje o Ilmar vai fazer uma fala sobre a trajetória e os trabalhos de Martinho de Haro, chamada Os Ocasos Raros em Martinho de Haro. E espero que gostem dessa conversa. Seja muito bem-vindo, Ilmar, obrigada novamente. E a palavra está com você. Obrigado pela presença de todos. Eu vou ficar sentado para poder mostrar as coisas aqui, né? A ideia é fazer uma introdução, né, à história do Martinho de Haro e, eventualmente, a introdução a alguma coisa da pintura do Martinho de Haro, né? Essa que vão ser assim os focos principais dessa apresentação, que a gente acabou chamando de Ocasos Raros, né? Martinho de Haro e Florianópolis. Quem lembra do livro do professor Cabral sobre Florianópolis, né? Ele já falava na Ilha de Santa Catarina de casos raros alcunhada, né? De casos e ocasos raros. Antes de se chamar isso aqui de Ilha da Magia, se chamava de Ilha dos Casos e Ocasos Raros, né? Por isso essa representação. E como a cidade está fazendo, né, 350 anos, né, 350 anos da chegada do Dias Velho, que provavelmente foi a primeira tentativa séria de povoamento daqui, que não deu muito certo, mas foi a primeira grande tentativa de povoamento, né? A ideia de juntar Martinho de Haro com a cidade, né, fez essa exposição ali de cima. Bom, falando um pouquinho sobre Martinho de Haro nasceu em 11 de novembro de 1907 em São Joaquim. Tá? Aqui é uma foto da década de 20, de um jornal daqui, em que aparece a imagem do Martinho. A descoberta, vamos dizer assim, do Martinho de Haro foi feita pelo Otton Gama-Dessa e pelo José Boatê, né? Essa é uma citação do jornal de 1926. Tá? Um dia, José Boatê, em passagem por Campos Novos, encontrou um adolescente de olhos vivos a esboçar uma curiosa figura, onde a primeira qualidade era a expressão anímica. Pouco depois, recebi em sua casa 3 pequenas telas de Martinho de Haro. Então, essa é a ideia do mito inicial, assim, do reconhecimento dele como pintor. Martinho de Haro, em 1926, tinha 19 anos, né? E foi, vamos dizer, identificado pelo José Boatê. Isso é interessante, esses mitos relacionados com o artista, porque isso aqui ecoa um mito famoso na história da arte, que é o Cimabue encontrando o Giotto criancinha, pintando, né? A gente não sabe o quanto essas coincidências são coincidências ou elas são um pouquinho forçadas, né? Mas, de qualquer maneira, é uma repetição de uma outra descoberta bem mais famosa do Giotto, né? Pelo Cimabue, mas essas coisas ecoam. Depois vai ecoar também o mito do Gauguin. O próprio Martin devia gostar da história do Giotto, deve gostar da história do Gauguin também. Aí, eles organizaram uma pequena exposição, 3 obras, na Livraria Moderna, do Pascoal Simone, aqui na cidade. Tá? Também patrocinada pelo José Boatê, patrocinada no sentido de que ele, né, facilitou a presença dessa exposição. A gente não sabe quais são as 3 obras que foram expostas, né, em 26 na Livraria Moderna. Quando foi feito o centenário do Martinho de Haro e se tentou fotografar muitas obras relacionadas com Martinho de Haro, as 3 obras mais antigas que a gente conseguiu fotografar foram essas 3 aí. Uma vista veneziana, uma mulher no espelho e esse gaúcho, assim, essa figura rural. Tá? A gente não sabe muito bem se essas foram as obras que foram expostas ou não nessa primeira exposição de 1926. A segunda exposição do Martinho feito aqui, agora uma exposição mais, vocês vão ver, com uma quantidade maior de obras, foi feita em 1927,
né, na sala do Conselho Municipal. O Conselho Municipal, né, é a prefeitura, né? Até hoje, em Portugal, se tem o conselho, em que o presidente do conselho é o prefeito e os outros são os vereadores, né? Essa era a ideia da época, né? E foi uma exposição maior, uma exposição de 27 pinturas. Né? Pinturas pequenininhas, todas muito, muito pequenininhas, né? Então aqui do Estado de 1927, citando, né, a abertura às 2 horas da tarde, imagina as 2 horas da tarde, né, a abertura dessa exposição com uma quantidade mais significativa de obras do Martinho de Arte. Nos jornais tem quem comprou essas obras. Tá? Então, né, e se a gente for ver quem comprou, né, realmente era a elite econômica e política da cidade na época, cultural também. Né? Então, o Carl Wepek comprou, o Max Wepek comprou, o Henrique Fontes comprou, né? José Boatê comprou, o professor Mâncio Costa comprou, Tom Wilde comprou, né? Que era efetivamente a elite cultural da cidade na época. E essas pessoas todas se envolveram na compra inicial. Né? Recentemente, né, a gente identificou uma dessas obras, né, dessa exposição individual de 1927, que é esse Ruínas, que foi comprada na época pelo Carlos Wendhausen. Essa é a obra, uma obra pequenininha, né, que ficou disponível na Galeria Helena Freta, né, e atrás estava escrito com a letra do Martinho, Carlos Wendhausen, né, que foi quem comprou. Né, a gente conhecia a nota do jornal que tinha essa lista, então se conseguiu identificar uma dessas obras, né, dessa exposição de 1927. Duas outras obras dessa exposição de 1927 já eram conhecidas, porque elas foram dadas de presente para o Adolfo Konder, e depois a família do Adolfo Konder deu para uma outra família aqui na cidade que mantém essas duas pequenas obras, que é esse Negro Velho e Bodega de Estrada, que são essas duas obras de cima, né? Então, então dessa exposição de 27, pelo menos 3 obras estão mapeadas, né? O Negro Velho, né, no fundo, é uma cópia de uma obra do Arthur Timóteo da Costa, chamada Lúcio, né, que hoje está no Museu Afro, lá no Ibirapuera, em São Paulo, né, uma obra de 1906. Né, e olhando, né, para o Lúcio e para o Negro Velho, né, eu fiquei tentando imaginar como que o Martinho teve acesso a isso. Né? Provavelmente ele teve acesso a isso via fotografia de jornal, né? E fotografia de jornal naquela época era preto e branco. Eu trabalhei um pouquinho a imagem do Lúcio, né? E a gente consegue, né, entender. Quer dizer, o Martinho não sabia que tinha amarelo, né? Então, a reprodução em preto e branco, né, ele usou um branco ali, alguma coisa assim, mas é interessante. Assim a gente vê bem que a reprodução foi feita não de uma obra colorida, mas a reprodução foi feita através de uma imagem em preto e branco. Né? Como que ele teve acesso em Campos Novos, em São Joaquim, a essa imagem do Timóteo da Costa, não sei. Né? Mas é interessante, né? Ver que, embora com 19, 20 anos, ele já estava preocupado em tentar copiar, né, outras obras importantes da arte brasileira. Por causa dessa exposição, ele acabou, né, conseguindo uma bolsa para ir para o Rio de Janeiro. Né? Então, da Serra, ele foi direto para o Rio de Janeiro, né, e lá ele passou a ser aluno livre da Escola Nacional de Belas Artes. Ficou 10 anos no Rio. Tá? Eu vou tentar mostrar aqui como é que foi a carreira do Rio. A carreira do Rio foi uma carreira normal para um artista que entra na Escola Nacional de Belas Artes na época. Quer dizer, iria se treinar em arte acadêmica. Em algumas coisas ele foi moderno, não foi acadêmico, né? Mas durante esses 10 anos de aluno livre, né? Aqui um autorretrato do Martinho, que está na exposição aqui em cima, né? De 1928, do ano que ele chegou no Rio de Janeiro. Né?
na imprensa local também, aqui o jornal A República, de 16 de novembro de 1928, fala dessa entrada do Martinho como aluno livre na Escola Nacional de Belas Artes, em que ele teve um concurso ali com 34 candidatos e ele conseguiu passar, né? E conseguiu também uma bolsa dada pelo Adolfo Konder na época, né, do governo do estado para sustentar, né, o Martinho no Rio. E no Rio ele foi seguindo os passos normais de um artista da época acadêmico, né? Expôs na 35ª Exposição Geral de Belas Artes, em 1928, não ganhou nada. Em 30, ele recebeu uma menção honrosa de primeiro grau por essa obra aí, Mocinha de Subúrbio, desculpa, que faz parte da coleção Colasso Paulo. Não está aqui porque não tem uma correlação direta não está na exposição, porque não tem uma correlação direta com Florianópolis. Na década de 30, ele ajudou o João Timóteo da Costa na pintura dessa igreja, Nossa Senhora de Pompeia, no Engenho Novo, no Rio. Eu não consegui muita informação sobre como é que está essa igreja, é estranho isso, mas acho que é um caminho para quem está interessado em estudar Martinho de Aro no Rio de Janeiro, tentar descobrir o que sobrou dessas pinturas no Engenho Novo, né? De qualquer maneira, o João Timóteo da Costa era irmão, né, daquele que o Martinho fez a cópia, né, ainda lá na Serra. Deve ter sido muito interessante para o Martinho, né, ter contato com essa arte, né, através de reproduções, fazer uma cópia disso e depois de trabalhar com o irmão. O João Timóteo, eu acho que era mais velho que o Arthur, né, e morreu mais cedo também, né. Interessante deve ter sido interessante para alguém de 20 anos, 21 anos, né, que saiu ali de Campos Novos e trabalhar no mesmo ateliê de uma pessoa que ele fez cópias recentemente. Com a Revolução de 30, o Martinho também se meteu um pouquinho do ponto de vista político, né? Então aqui é uma nota, né, da época lá no Rio de Janeiro, em que uma série de artistas se manifestavam contra o afastamento de um dos professores da Escola Nacional de Belas Artes, esse Correa Lima. E quando a gente vai ver a lista das pessoas que assinavam, né, João Rescala, pintor; Milton da Costa, pintor; Martinho de Aro, pintor; Gutmann Bicho, pintor. Gutmann Bicho também esteve aqui em Santa Catarina durante um tempo, né? Orlando Teruz, pintor, né? Aníbal Machado, escritor; Cândido Portinari, Jorge Amado, Di Cavalcante, Santa Rosa, Noêmia Mourão, né? Nise da Silveira, a psiquiatra, né? Um grupo também bem interessante de nomes aí que estão assinando essa manifestação. Então, mostra que, de certa maneira, o Martinho se integrou numa certa inteligência carioca, né, e participou desse tipo de manifestação. Com a Revolução de 30 também, ele teve problemas com a Bolsa, né, o pessoal não mandava a Bolsa, e daí ele devia ter dificuldade para sobreviver no Rio de Janeiro, né, e isso saiu aqui num jornal de 1931 do Rio, né, esses problemas com a bolsa, né, do sucessor do Vitor Meirelles na época, né, pretendia que fosse assim, né. E tem também, né, nesse mesmo jornal uma entrevista com o então interventor federal aqui no estado, em que se questionava isso, e o interventor disse que ia tentar resolver o problema da bolsa do Martinho. Em 31, Martinho participou do 38ª Exposição Geral de Belas Artes. Essa exposição de 1931, ela foi uma exposição importante porque o Lúcio Costa tinha assumido a Escola Nacional de Belas Artes nesse ano e ele resolveu dividir a exposição geral em um lado acadêmico e um lado moderno. E dos alunos da escola, que todos eles iam para o lado acadêmico, o Martinho foi um dos únicos que
que expôs no lado moderno dessa exposição de 1931. Né? Essa exposição de 1931 foi o que foi a Semana de Arte Moderna em 22 no Rio de Janeiro. Essa foi aquilo que tinha sido 22 em São Paulo, a exposição de 31 foi para o Rio de Janeiro. Né? E na época, né, os jornais da época, né, aqui uma entrevista posterior do Martinho, aqui o Martinho falando, né? Eu selecionei alguns slides que é o Martinho falando. Interessante ver a palavra direta dele, né? Acho que sempre fui um pintor moderno no sentido de que o que fazia em fins da década de 20, por exemplo, diferenciava-se bastante do que produziam outros colegas. Tanto assim foi que no Salão de 31, em que pela primeira vez puderam participar artistas de orientação não acadêmica ou conservadora, fui o único aluno da Escola Nacional de Belas Artes a participar a convite do então diretor, o grande arquiteto Lúcio Costa. Como aluno de Henrique Cavaleiro, assumi as ideias modernas desse grande mestre, ainda hoje tão pouco reconhecidas pela crítica e pelos colecionadores brasileiros. Isso, uma entrevista do Martinho para o Teixeira Leite, que depois o Teixeira Leite citou em 1988. E a crítica da época, que é uma revista, a revista Forma, de 1932, né? E quem não viu, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Martinho de Haro, Celso Kelly e Ismael Neri. Né? Interessante essa horizontalização do Martinho junto com Di Cavalcanti, Ismael Neri, Anita Malfatti. Né? Parece que ele era moderno mesmo, né? e era reconhecido como tal. Né? Também no Rio de Janeiro existiu o Núcleo Bernardelli. O Núcleo Bernardelli era um ateliê livre nos porões da Escola Nacional de Belas Artes, em que as pessoas iam lá para discutir e para pintar com modelo vivo. Tá? Talvez assim, o personagem mais importante do Núcleo Bernardelli foi o Pansetti e o Milton da Costa, os dois que mais se destacaram. E o Martinho participou disso. Existem dúvidas com relação a exatamente o que o Martinho fez no Núcleo Bernardelli. Parece que ele não era um frequentador assim assíduo e não pagava também, porque quem estava lá tinha que pagar pelos modelos, essas coisas assim. Mas ele se aproximou do Núcleo Bernardelli. Ele, Martinho, diz que fez parte do Núcleo Bernardelli. Nesse livro grande que foi feito sobre o Núcleo Bernardelli em 1982, tem várias entrevistas de pessoas que com certeza eram do Núcleo Bernardelli, dizendo que ele não fazia parte do Núcleo Bernardelli. Mas, assim, o importante não é se ele pagava ou não pagava, se ele estava lá ou não estava lá, mas que ele realmente se aproximou das pessoas que pensavam, né, uma arte mais moderna dentro da Academia Nacional de Belas Artes, com certeza ele se aproximou dessas pessoas. E continuou. Em 32 ele participou da Exposição Geral de Belas Artes, também não ganhou nada. Em 33 ele ganhou medalha de bronze com esse retrato do caricaturista Álvaros, né, famoso no Rio. É interessante ele ter acesso ao Álvaros para retratar o Álvaros em 1932. Né. Em 34 ele ganhou uma medalha de prata com esse tocador de acordeon. Também no início da década de 30, especificamente entre 34 e 36, ele auxiliou o Eliseu Visconti, né, na pintura do segundo proscênio, do friso do proscênio do Teatro Municipal. Tá? Se vocês puderem ver, ali o Visconti a figura mais próxima da pintura, né? O friso do proscênio fica em cima, né, da boca do teatro. O Visconti tinha pintado isso em 1903, 1904, e eles modificaram o teatro e precisaram fazer um segundo friso do proscênio. Né? E foi o Visconti que fez, e assim, aqui é o segundo friso do proscênio, fica na boca do teatro. E ele teve como auxiliares para isso a Ivone Visconti, era filha dele, né? Henrique Cavaleiro, que era o genro,
né? E que também tinha sido professor do Martim, né? Agenor Usa de Barros e o Martinho. O Martinho foi responsável pela passagem do cartão e a primeira aguada. Quer dizer, como é que se fazia isso, né? A pintura era desenhada num papel grande, né, no ateliê, né? E depois alguém passava o cartão, furava o cartão, né? E passava o risco para a parede, né? E o Martim participou disso e participou da primeira aguada assim, de pintura mais leve no segundo friso do proscênio, então, do Teatro Municipal. Martinho também deu entrevista mais tarde sobre isso e ele falava isso, né? Também fui auxiliar do grande Eliseu Visconti na execução do grande panô do Teatro Municipal do Rio. Quando ele falava panô, isso era difícil de entender. O que é panô? Panô, a gente vai pensar que é a cortina, né? Não foi a cortina, foi o friso de cima que é fixo, né? E que eles trabalharam, então, em escolas de carnaval, como Tenente do Diabo ou Fenianos, na Gamboa, num calor de 40 graus e almoçando feijoada, né? Deve ter sido bem divertido isso, né? Mas, de qualquer maneira, provavelmente todos esses murais grandes que o Martim depois fez, ele aprendeu a fazer com o Visconti no treinamento, né? Enquanto no Rio de Janeiro. Em 1936, ele exibiu essa obra, O Peão e o Tordilho, não ganhou nada. A imprensa local reclamou muito, que ele não tinha ganhado nada, né? Mas se a gente for ver, né, ele agora está cada vez mais gaúcho assim, nas representações, né? Em 1934, esse tocador de acordeon, depois o peão e o tordilho, né? E aí, em 37, ele ganhou, depois do rodeio. Né? Depois do rodeio, ainda hoje está no Museu Nacional de Belas Artes, né? E ele expôs 2 obras, né? Um retrato da Dona Maria e depois do rodeio. Né? E com essa obra ele então ganhou o prêmio máximo da pintura nacional na época, que seria a Viagem ao Exterior. Né? Aqui uma crítica da época, depois do rodeio. Né? Depois do rodeio é um quadro sereno, apesar do assunto. Trabalhou o autor com técnica moderna, mas felizmente sem deturpações. Olha como você era atrasado na época. Felizmente sem deturpações. Infelizmente sem deturpações, né? Mas tudo bem, né? Ou deformações das figuras e das coisas. Martinho de Ara é um temperamento equilibrado e sadio, né? E a viagem vai ser útil. Esse é o júri de pintura que deu para ele o prêmio. Georgina de Albuquerque, Henrique Cavalheiro, Guinhar, né? E a comissão organizadora tinha vários nomes, inclusive o Visconti e o Portinari. Aqui uma fotografia dos premiados, né? Em que é possível ver o Martinho, né? Galvão, lá o Cavaleiro e o Guinhar. Eu não sei quem são as outras pessoas. Eu até tentei identificar os outros membros do júri, mas as fotografias nem sempre são da época, né? Então é um pouquinho mais difícil, mas deve ser fácil de identificar isso. Né? Terrível a representação daquele menino ali, né? Assim, agachado, né? Mas aí está o Martim quando ele ganhou o prêmio. Prêmio ganho, ele tinha conhecido a Dona Maria, né, em 1936 e resolveu casar com ela. Né? Os dois resolveram se casar. Né? E antes disso, em 37, ele foi oferecido para ele não, um jantar em São Joaquim, com foto e tudo. E no dia 23 de maio de 38, os dois casaram. Né? Essa é uma foto próxima do casamento. Né?
Acho que a Dona Maria foi uma pessoa importante no sentido de dar estabilidade, né, a ele, na criação dos filhos, né. Aqui uma foto dos dois, né, já mais velhos. Aqui uma foto do Gerlach, que fez da Dona Maria, uma foto muito, muito bonita que o Gerlach fez da Dona Maria, né. E aí o Martim foi para Paris, né. Eu tentei ver quanto tempo ele ficou em Paris, porque isso não está muito bem escrito, né, não está muito bem documentado. Se sabe que ele saiu em julho de 38, no Lloyd de Santarém, para o Havre, né. Deve ter chegado lá 2 meses depois, provavelmente era esse o tempo de travessia, né. E aí tem uma declaração dele e uma declaração da Dona Maria que falava assim que, principalmente da Dona Maria, que quando eles saíram de Paris, né, eles passaram pela Espanha e a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, tinha acabado há 3 meses. Tá? Bom, a Guerra Civil Espanhola acabou no dia 1º de abril de 1939. Né? Então, provavelmente, a viagem de saída de Paris foi feita, né, abril, maio, junho, no início de julho. Né? Se sabe também que o Rodrigo nasceu no dia 6 de maio, em Paris. Então, em maio eles ainda estavam lá. Né? Essa viagem deve ter sido feita mais ou menos em julho. Né? E aí tem o relato da saída da França, da passagem pela Espanha em guerra e a chegada a Lisboa, que foi de onde ele veio para cá. E eles ficaram em Lisboa, nessa saída, demorou mais ou menos uns 3 meses. Né? E a guerra só foi estourar no dia 1º de setembro de 1939. Então, quando a guerra estourou, ele já não estava mais em Paris. Quando a guerra estourou, ele saiu antes do início da guerra. Né? E Paris só foi invadida mais tarde. Né? Mas então a saída de Paris não é tão tumultuada assim como às vezes se encontra citações. Né? A passagem pela Espanha deve ter sido, porque a Espanha estava muito assim destruída em virtude da Guerra Civil. E Portugal era mais calmo. Né? Dizem que quem deu quem cedeu o lugar para a família, para o Martim voltar para o Brasil, foi o Oswaldo de Andrade. Né? Tem uma outra citação dizendo que o Oswaldo de Andrade ele tinha ido para lá como repórter do Estado de São Paulo, e em vez de ele ficou mais tempo lá e acabou cedendo. Então, alguma coisa entre setembro de 38 e julho de 39. Esse foi o tempo parisiense do Martim. Tá? Aqui o Martinho falando, né? Obtive o prêmio de viagem no Salão de 37 e permaneci a maior parte do tempo em Paris. Não fui à Itália e Holanda, como estava programado devido ao rompimento da guerra. Em Paris, frequentei o curso do professor Othon Friés, na Academia da Grande Chaumière, durante o ano de 1938. Então, uma citação do Martim do que ele fez lá. Essa é a Academia Grande Chaumière, ela tem esse nome porque fica na rua da Grande Chaumière, né? E era um ateliê livre também, que várias pessoas davam aula lá, as pessoas não era uma escola formal, né? Tinha professores. O Othon Friés, na Grande Chaumière, em 1938, era professor de desenho, não era professor de pintura. Ele dava aula de pintura em outro lugar, né? Numa academia escandinava, uma coisa assim. Na Grande Chaumière, ele dava aula de desenho. Então, provavelmente, o Martinho teve aula com o Friés de desenho. Tá? E aqui, né, novamente, uma citação, né, do Martinho, né, e tentando, além das aulas de desenho com o Friés, ele teve também. Ele diz que visitou exposições Picasso, Marquet, Vlamin, Derain, né? Provavelmente Marquet foi o que mais influenciou ele nesse período. Né? As obras que ele fez quando voltou, né? Tem uma influência muito grande do Marquet.
A coleção Colasso Paulo ainda não tem o Marquet, mas, né, vai fazermos uma nova exposição quando assim ocorrer. Ele falando de Paris, né? Paris era o caminho mais óbvio, um chamariz irresistível, né? Fala de novo, né? Curso de pintura do Otton Friesz. Infelizmente não foi pintura, foi desenho. Ou felizmente, sei lá, mas ele devia ver as coisas de uma, né? Não, mas na Grande Chaumière não foi pintura. Fauvista muito em voga na época. Também, ele era muito em voga na época, mas ele não era mais fauvista, né? O próprio artista confessa, contudo, que a escola do mestre não o marcou. As cores cultivadas pelos fauves não o cativaram. Prefere dizer que não se filia a nenhuma escola de preceitos rígidos, né? Martinho falando, assevera crer muito mais na criação do espírito. A coleção Colasso, aqui é uma obra de Paris, do Martinho, que também faz parte da coleção Colasso Paulo, mas não está na exposição porque também não tem a ver com a cidade, né? Muito pouca coisa foi trazida pelo Martinho quando ele saiu, né? E essa é uma obra assim extremamente rara e importante, porque essa e um Nu, né? Talvez sejam as duas obras parisienses mais bem conservadas. O Nu não está bem conservado, né? Embora já tenha sido tratado, né? Mas essa obra é uma das obras assim, e que aqui a influência do Marquet é muito clara. A coleção Colasso Paulo tem um Friesz de 1935, que está na exposição aqui em cima, né? E isso aqui não é mais fauvista, né? Isso aqui é já um retorno à ordem, né? Um cezanista da década de 30, de altíssima qualidade, mas o Friesz, em 1930, quando deu aula para o Martinho, na década de 30, ele não era mais fauvista. Dá para ver a escolha das cores aqui, e dá para ver, né, como essa escolha de cores foi importante para o Martinho, né? Se olhar lá embaixo, a gente conseguiu botar essa obra do lado de outras obras em que o verde predomina, na obra do Martinho. A gente vê esses tons de verde em diversas, né? Essa é uma obra de excelente qualidade, dentro do que o Friesz fez, né? E nessa época, realmente, o Friesz era um artista importante, mas era um cezanista, né, acadêmico, vamos dizer assim como o Cavaleiro aqui no Rio de Janeiro, ele também era um cezanista. Então, o Martinho ele acabou entrando, né, e assumindo, né, tendo aulas com cezanistas comportados, né? Talvez muitos de vocês não conheçam o Friesz, embora o Friesz fosse um artista muito importante. O Friesz teve um problema, né? Quando Paris foi invadida, né, os alemães quiseram fazer uma exposição em Berlim, né? E convidaram alguns artistas, né? E o Friesz foi, né? Na verdade, não foi só o Friesz que foi, né? Tem Friesz foi, Vlaminck foi, Derain foi, Van Dongen foi, né? E é curioso como, assim, Derain na década de 20, na década de 30, assim como Friesz, extremamente citado, extremamente assim, comemorado. Depois da guerra, nada, né? Eles foram anulados, porque efetivamente eles não só cederam as obras, como eles se encontraram com Hitler, e a exposição francesa ela teve o apoio, né, nazista na época, né? Isso, vamos dizer assim, faz com que um artista que fez essa obra que está ali em cima de uma qualidade excepcional, né, tenha sido, de certa maneira, anulado, como Derain também foi anulado, né? Esse é o problema do Friesz. Eles tentaram, o Derain, por exemplo, declarou que ele foi porque os nazistas tinham pegado o ateliê dele, prometeram que eles só iam devolver o ateliê dele se ele fosse para Berlim. Uma série de justificativas, não dá para saber direitinho porque cada um deles foi, né? Mas alguns se negaram aí,
né? Mandaram as obras, uns disseram que estavam doentes, deixaram a exposição ir, mas não foram, né? Porque, afinal de contas, Paris estava invadida e eles foram lá comemorar com o inimigo. E aqui um depoimento do Martim, né, dizendo que com a guerra, né, ameaça permanente de guerra, ele teve que voltar, né? E a ideia de fazer alguma coisa maior que a França, né, incluindo Holanda e Itália, ficou cortada no meio do caminho, né? E fala com quem que ele, vamos dizer assim, convivia naquele período de Paris, né, de Cavalcante, Noêmia Mourão, Mário Pedrosa, Manuel Santiago, Aidé Teruz, né, Manuel Constantino, né, que era uma certa boemia brasileira que morava em Paris naquela época. Aí ele voltou, né? E voltou para Santa Catarina, né? Primeiro para a Serra, e só em 42 que ele veio para Florianópolis. É gozado assim, as justificativas dessa né? Assim, o Valmir Ayala fala: a náusea da catástrofe iminente, a impotência do artista diante dos acontecimentos, né, tem determinado a fuga para a província aqui, para Santa Catarina, não ter ficado no Rio. Exilou-se então voluntariamente em sua província, num gesto de renúncia à vaidade da competição em favor da reflexão monástica sobre a imagem das raízes regionais, né? Mas, e aí é uma coisa que também precisa ser melhor esclarecida, num depoimento para o Fulvio Vieira, né, que foi publicado na revista Assun em 1949, o Fulvio falava assim, né, o Fulvio falava: poucos, mesmo entre nós, conhecem de Aro suas realizações, mesmo porque, devido a motivos de saúde, ele esteve longo tempo afastado das atividades artísticas. Tá? Hoje volta aos centros de arte em forma, demonstrando que não perdeu absolutamente nada, né? Que doença foi essa de 39 a 42? Né? Não sei. Né? A doença que fazia com que as pessoas fossem para a Serra e ficassem 3 anos tratando, na época, e que tivessem vergonha, era a tuberculose. Né? Então, talvez o motivo do tal exílio, né, pelo menos inicial, né, tenha sido uma doença em que ele precisou se tratar. Né? Martinho também, né, tentou criar um mito em volta disso. Né? Aqui, ele, se referindo ao Gauguin, ali uma foto do Gauguin no Tahiti, né? Ele, Gauguin, foi para o arquipélago do Tahiti. Eu fui para a ilha de Nossa Senhora do Desterro, nome arcaico de Florianópolis, para ficar lá, evitando confusão e influência. Bom, não importa por que ele veio, ainda bem que ele veio, né? E que retratou a cidade de uma maneira muito, muito interessante. Ainda bem que a gente tinha, né, essa pessoa aqui para retratar. E aqui ele chegou, então, em 1942 e ficou, aqui está errado, até 1985, quando ele faleceu. Como é que foi a carreira aqui? Né? Em 1948 teve a primeira exposição de pintura contemporânea aqui no estado. Né? Semana de 22 foi para São Paulo, o Salão de 31 foi para o Rio, a exposição de 48 foi o nosso equivalente. Né? Exposta ali na frente da casa do Vitor Meirelles, no grupo Dias Velhos, tinha Segal, Portinari, de Cavalcante, Pansetti, Bruno Giorgio, Santa Rosa, Burle Marx, Teruz, Petorucci, Derran, Dufy, Vlaman, Zadkine, Lussard, Léger. Realmente deve ter sido uma coisa muito interessante que hoje a gente não tem exposições assim, né, na cidade. Né? E tinham dois catarinenses. Né? Tinha uma obra do Martim e uma obra do Eduardo Dias. Né? Nessa exposição que foi organizada pelo Marcos Rebelo.
Também, o Martinho participou da fundação do Museu de Arte Moderna de Florianópolis, atual Museu de Arte de Santa Catarina, né? E foi diretor entre 55 e 58. Né? Na história do museu, né, se fala das obras importantes que o Martinho conseguiu para o museu, que até hoje são obras importantes. Vila Velha do Pansetti, Casas do Volpe, uma composição do Aldo Bonadei, Peixes desse Boltz, que morava no Rio de Janeiro, Montmartre do Milton da Costa, Preta do Guignard, e uma paisagem de São José que pintada pelo Martinho, né, doado pela Dona Undina Nunes Gonzaga. Essa é a paisagem de São José que entrou, foi a primeira obra do Martinho que entrou no Museu de Arte de Santa Catarina, antigo Museu de Arte Moderna de Florianópolis. Né? Então, uma doação que o Martinho, enquanto diretor, conseguiu para o museu. Também se envolveu com o Grupo Sul, né? E fez 3 capas da revista Sul. Né? Uma mostrando a casa do Vitor Meirelles, outra o Graciliano Ramos e outra uma figura feminina. Em 1952, ele fez uma exposição no Colégio Dias Velhos com 43 pinturas. Tá? E aí aqui, né, lembrem do que eram aquelas pinturas da exposição de 27. Né? Aquele quadrinho pequenininho, a cópia do... Né? Aqui não. Aqui a gente já tem a primeira grande exposição do Martinho, depois que ele voltou, de 10 anos de Rio, de 1 ano de Paris e de um tempo de elaboração das coisas. Né? 1952. Tá? Aqui uma foto da exposição, algumas obras, alguns retratos é possível identificar. No ano do centenário a gente identificou alguns desses retratos. Né? E no jornal da época saiu a lista das obras. Né? Então, eu selecionei 3 obras aqui, Largo 13 de Maio, que não está aqui porque não é da coleção Colasso Paulo, e 2 obras que estão lá em cima, Rita Maria, né, e Tarde na Bahia Sul. Né. Quão mudou, quão evoluiu Martinho de Ares 1927 para 1952. Né. Essas obras, elas são do final da década de 40. Né. Largo 13 tem a data, 1946, né? E essas obras também são dessa época. Né? Então modificou bastante. Né? Valeu a pena ter ido. A outra exposição aqui na cidade foi no Palácio das Diretorias em 1963, com 20 pinturas. Tá? Aqui a Gazeta da época mostrando um dos quadros, né, que é um quadro que normalmente fica no gabinete do governador, esse quadro, né, do Martinho. E já dá para ver como mudou em relação à década de 40, à década de 50. Né? As cores mudaram um pouco, né? As cores a pincelada começa a ficar, né, mais grosseira, a gente consegue ver isso no mar, consegue ver isso no céu. Né? A definição do casario já é menos precisa. Né? Então, 10 anos depois, o Martinho foi mudando um pouco. Isso é uma coisa que é muito interessante ver na exposição ali em cima. Como a coleção Colasso Paulo tem uma variedade grande de obras da década de 40 até a década de 80, mostrando a cidade, é possível ver como ele mudou, sem mudar muito, mas mudou bastante. Né? Mudou na cor, mudou na pincelada, né? E isso é bem interessante. Aqui em cima a gente tem 2 obras dessa exposição, né? Em que né, dá para ver bem claro que o pincel está mais solto, né? E as cores não estão tão pastéis quanto eram. Elas foram clareando, né? E acabaram clareando mais numa exposição de 1967, de 26 pinturas no estado, né?
em que a gente não conseguiu nunca identificar que obra é essa, porque o Martim pintou isso várias vezes. Então, no projeto a gente tem 4, 5 imagens iguais a essa, só que nenhuma bate com essa. Né? Sempre o barquinho está um pouquinho diferente, alguma coisa está um pouco diferente, mas na década de 60 o Martim foi clareando mais, né? A pintura começou a ficar solta e as obras mais claras. Essa foi a história de exposições do Martim na cidade. Ele teve 2 outras exposições pequenininhas, uma exposição em 75, nessa Galeria de Arte Estúdio A2 do Peixoto, né? E numa galeria do Seiza Center, em 1978. Exposições muito pequenininhas, assim, nada significativas do ponto de vista das outras, né? Das outras 4 outras grandes exposições. Não são poucas as exposições, né? Em 1985, o Martim faleceu. Aqui o jornal Estado da época, né, 23 de maio de 1985. Estava brincando com uma neta e faleceu depois do jantar. No dia que estava fazendo 47 anos de casado, né, no mesmo dia. No mês seguinte, o Lindolfo Bell publicou um poema, né, homenageando o Martim, né, em que não vai discutir o poema inteiro, mas silêncio, casario açoriano, moendas de cana, mascarados do carnaval, da vida e da morte, silêncio. Dom Quixote baixa a lança, alfândega amanhece e anoitece. Silêncio, ilha do desterro, velhas igrejas de Santo Antônio, de São Nunca. Acreditávamos jamais pudesse acontecer tão de repente, não mais que de repente. Né? Essas citações têm muito a ver com a exposição lá de cima, né? Do que Martim pintava, né? E do que ele era admirado quando do falecimento. Essa é a história de exposições póstumas do Martim. Tá? A maioria dessas exposições foi uma exposição pequena. Essa homenagem a Martinho no MASP em 1986, uma exposição um pouquinho maior, de 40 obras, né? Mas a maior exposição dele, de sempre, né, foi aquele do centenário de Martinho de Haro no MASP em 2007, com 100 pinturas. Né? As maiores exposições que se teve dele antes daquilo, né, foi uma exposição com 46 pinturas, que foi a exposição de 50 e poucos. Né? E desde então tiveram algumas outras exposições, mas a maior exposição do Martim depois da exposição do centenário é essa exposição ali de cima, que tem 41 pinturas e 5 desenhos, 46 obras. Né? Se a gente for ver, é a terceira maior exposição de pinturas do Martim de sempre. Então aproveitem. Né? Eu selecionei aqui quatro citações do Martim com relação à pintura dele. Né? Então, a pintura contemporânea possui a preocupação máxima da pesquisa e o artista procura expandir o seu espírito inventivo. O panorama atual da pintura pode ser encarado através de 2 correntes distintas, a que, interpretando um objeto de maneira formal com os recursos plásticos e senso inventivo, e a dos abstracionistas que procura a beleza subjetiva do objeto com formas geométricas. Acho-me enquadrado na primeira destas escolas. Ponto. Né? Era isso. Né? Ele não era um pintor abstrato numa época que todo mundo era abstrato. Ele optou por ser um pintor figurativo e ponto. Né? Fez isso durante todo o período que teve aqui. Né? Num depoimento ao Quirino da Silva, que está no Dicionário Brasileiro de Artes Plásticas, a minha pintura não atende, como sabe, ao decantado vanguardismo. Pinto o que sinto, o que toca a minha sensibilidade, sem a preocupação de pintar o atualismo reinante.
Para mim, a arte não tem que atender passado e nem futuro. Ela é de todos os tempos, de todas as épocas. Há quem afirme que o pintor tem de fixar as coisas de seu tempo. A figura humana não é de todos os tempos. Logo, se o artista captar a essência que esta oferece, esta parece-me na sua época, no seu instante. Acontece a mesma coisa com a paisagem, com a marinha, com a natureza morta. Sim, porque os elementos que as compõem foram e serão sempre os mesmos. Uma fruta será sempre uma fruta, o mar será sempre o mar, uma árvore será sempre uma árvore, por que então negar a natureza? A gente pode discordar disso, né? E pode eventualmente também gostar de coisas que não são assim. Mas ele era, vamos dizer assim, consciente do que estava fazendo e era isso que ele pensava e é isso que ele fez, né? Aqui uma citação, né, dos pintores que ele gostava mais, né, Guignard, Zeferino da Costa, né, cita Vitor Meirelles. E numa entrevista para o José Roberto Teixeira Leite, né, o isolamento em minha ilha manteve-me intacto o mundo de ideias, embora à custa de qualquer pretensão à popularidade, disse-nos ele há algum tempo numa entrevista. Na verdade, Martim de Aro não é um nome popular, nós mesmos não o conhecíamos, senão por um ou outro trabalho secundário, né? Infelizmente, hoje, para muitas das pessoas que moram em Florianópolis, o Martim de Aro também não é um nome popular, né? Pessoas não... Até porque tem dificuldade, onde é que se vai ver uma quantidade tão grande de Martim de qualidade, né? Mas a gente espera com essa exposição que as pessoas descubram tanto Martim quanto Florianópolis, né? E se identifiquem, né, nesse sentido. Quando do centenário, que foram documentadas, então, cerca de 400 obras do Martim, algumas coisas a gente conseguiu também tabular, né? Por exemplo, né, os temas que o Martinho usava, né? E se a gente for ver ali paisagens em verde, né, a gente vai ver que ele pintava paisagens aqui, mas gradativamente ele foi pintando mais paisagens à medida que os anos iam passando, né? Os nus em vermelho, por exemplo, ele pintou alguns nus na década de 30, na década de 20, mas depois teve um outro pico de nus na década de 70. Né? As naturezas mortas também, elas são mais dos anos 70. Né? Com esse gráfico dá para a gente ver mais ou menos. O projeto na época documentou 400 obras, vamos imaginar que o Martinho tivesse pintado 600, 700, né? Mas provavelmente, como é uma amostra grande, ela nos dá essa ideia, né, de como foi os temas e como é que isso evoluiu no tempo. Também é interessante que dá para ver o suporte, né? Até, vamos dizer assim, os anos 50, praticamente Martinho só utilizava tela, né? Dos anos 50 para frente, ele começou a usar Eucatex, às vezes o lado contrário do Eucatex, né? Aqui em cima tem obras que são pintadas do lado liso do Eucatex e tem obras que são pintadas do lado rugoso do Eucatex, né? Também usou madeira, usou compensado, né? No final ali a partir dos anos 70, né? Ele passa a dar preferência ao compensado e passa a usar menos tela, né? E quando usa tela, muitas dessas telas depois elas são coladas em cima do compensado, são coladas em cima de um Eucatex. Do ponto de vista de construção, né, assim, só assim, pequenos devaneios, assim, né, quando do projeto também a gente conseguiu fotografar um grande número de desenhos, né, e por exemplo, aqui essa vista da igreja Nossa Senhora do Parto, né, que fica lá na Tenente Silveira, né,
né? Ali tem o posto de gasolina, essa região já está praticamente intacta ainda, muitas dessas casas ainda estão presentes. Né? Então se conseguiu esse desenho, né? Se conseguiu um outro desenho também, aqui ele brincando com as cores, de como seria a composição das cores dessa mesma imagem, né? E a obra feita é essa. Né? Então a gente consegue documentar tanto o estudo do ponto de vista das linhas, como também, né? Eu sobrepus aqui, né? E dá para ver como efetivamente essa imagem ela foi, né, trabalhada a partir do estudo. Né? Isso não era assim espontâneo. Aqui também, né, essas duas obras estão aqui na exposição, né, para ver também desenhos acabados e obras acabadas, repetições, que depois eu vou comentar alguma coisa sobre isso. Né. E interessante, né? Todo mundo identifica aqui o mercado. Né. Esse mercado tá bem feito? O que vocês acham? Acho que está, né? Alguém conta? Né? O Rodrigo Cunha falou sintético, né? Bem sintético. Vocês sabem quantas portas tem no mercado? Na lateral? 31. Tá? Ele botou 9. Né? Mas a gente identifica, se ele botasse 31 portas aí, não ficaria tão legal. Né? Essa é a ideia do pintor modernista que vai... Ele não precisa ser extremamente real. Ele não precisa pintar 31 portas na lateral do mercado. Né? Mas ele consegue criar uma imagem que é melhor do que a imagem natural. Né? Aqui também, né, uma repetição de desenho que também está exposta na exposição, né, em que dá para ver como que ele trabalhava, como que ele pensava as formas. Né? O Valmir Ayala, num catálogo, uma exposição dele na Galeria Tica da Silva, no Rio, em 1972, fala: Martinho procedeu a muitas voluntárias deformações, corrigiu muitas paisagens por demais conhecidas, refez ângulos de ruas à imagem e semelhança de sua circunstância emocional sobre eles, perenizou o instante, desfez sobre a luminosidade fácil uma névoa de distanciamento, de forma a registrar não o documento histórico, mas o documento sensível. Né? Isso a gente consegue ver nessas diversas obras lá em cima. Né? Até para nós florianopolitanos tem uma certa sensação de nostalgia, né? Quando se vê aquilo, né? Porque a sensibilidade é maior do que se fossem fotografias. Né? Martinho fez várias imagens das mesmas coisas. Né? E isso normalmente seria uma coisa ruim de se fazer. Né? Não se espera que um artista moderno repita o mesmo tema. Né? Mais ou menos. Há um tempo atrás eu encontrei um catálogo, uma exposição sobre o Van Gogh, né, que se discutia exatamente isso. O Van Gogh chamava isso de repetição, variante. Tá? De pintar a mesma coisa várias vezes. Alguns temas o Van Gogh pintou 5 vezes. Né? E o que o Van Gogh falava nas cartas sobre essa ideia de repetir? Né? Ele procurava alguma coisa mais harmonioso e agradável para ver, e se adiciona aquilo que se tem de serenidade e sorriso. Uma palavra difícil de estabelecer. Corrigidas as cores, devem ser refeitas, melhor construídas. Então, quando Van Gogh repintava alguma coisa, né, ele tentava aprimorar aquilo que tinha sido pintado inicialmente, 1, 2, 3 vezes, e fez isso várias vezes. Né? E vários motivos podem ter feito com que o Martinho repetisse coisas. Né? Para aprimorar, talvez, né? Para algum tema que fosse, vamos dizer assim, eventualmente
um pedido que ele repetisse alguma coisa, alguma construção, ele repetia, né? Mas o que é interessante é que às vezes ele repete o mesmo tema várias vezes, mas com um intervalo de tempo, né? E quando ele volta para o mesmo tema depois, ele já está pintando diferente, ele já está com cores diferentes, ele já está com uma pincelada diferente, né? Então essa cena, por exemplo, aqui do Miramar e do Castelinho, que tem 3 repetições lá em cima do Miramar e do Castelinho, né? Eu vou mostrar 5 repetições. Isso aqui é década de 60, né? Olha o céu, né? Isso aqui também é final da década de 60, né? Continua com essas cores claras, né? Isso aqui já é década de 70, ele mudou um pouquinho mais, trabalhou um pouquinho mais nessas obras, né? Final da década de 70, as cores estão mais fortes, né? E década de 80, né? Em que as cores estão mais fortes ainda e a pincelada está solta, já são manchas, assim, né? Então a mesma imagem retratada durante 20 anos, né? Ela não é uma cópia, não é isso, né? É a imagem tão boa que ele resolve fazer de novo, sem problema nenhum, né? E eu tentei pegar, assim, Miramar, Alfândega e Mercado, né? Nas 5 obras, né? Ele mexe, né? Então, às vezes, o Miramar fica perto da primeira torre do Mercado, às vezes o Miramar, né, fica perto da segunda torre do Mercado, né? Às vezes dá para ver a alfândega, tem uma alfândega, né, lá em cima ou aqui com todas as janelas, tem uma alfândega lá sem janela nenhuma, né? Ele não representa isso, né? Não percam a oportunidade na exposição de ver, tem 3 repetições dessa obra lá em cima, tem 2 repetições da Igreja de São Francisco e tem 2 repetições em que uma obra é desenho, mas não é estudo, é desenho, né? E a outra obra é pintura, né? O Martinho, assim, foi provavelmente o melhor representante da pintura da cidade de Florianópolis, né? Até agora, né? Ele foi quem teve uma obra mais ampla sobre isso, né? E de melhor, vamos dizer assim, variabilidade, maior representação da cidade como um todo, né? Os outros 2 grandes representantes da cidade foi o Joseph Brigman, dinamarquês, que esteve por aqui na metade do século XIX, né? E o Eduardo Dias, um pintor autodidata, né? que pintou entre 10, 12, 40, 50 no máximo, né? A coleção Colasso Paulo tem, e nessa exposição isso está exposto, né, imagens do Hospital de Caridade, né? Essa imagem do Brigman, então, que até recentemente não estava no Brasil e conseguiu ser trazida para o Brasil, né? Uma cópia dessa imagem, talvez dessa imagem, feita pelo Eduardo Dias, né? E a mesma imagem, né, pintada pelo Martinho Diabo, né? Então, aqui o Martinho usou fonte histórica, ele não usou o original, né? Mais ou menos, né? Mas aqui pegando, né, o Hospital de Caridade até a portada ali que ia para a escada, né? A gente consegue ver, né, as 3, como se pintava em meados do século XIX, como se pintava no início do século XX, como Martinho retratou o hospital, mesmo que baseado numa imagem antiga, na década de 60. Né? O Martinho não copiou do quadro que está aqui em cima, né? Porque o quadro que estava aqui em cima não estava acessível para o Martinho da época. O Martinho copiou de uma gravura, também do Brigman, feita lá em 1860 e pouco, né?
que um dos cartuchos era o Hospital de Caridade, né? Dá para ver que no quadro, o quadro acaba nessa casa aqui na Rua do Menino Deus, né? E a gravura vai mais além, tem essas arvorezinhas aqui, tem um pouco mais acima. E quando a gente vê o quadro do Martinho, né, dá para ver que essas arvorezinhas estão aqui. E se sabe historicamente que, né, se tem a história de que realmente foi dessa gravura que o Martinho copiou o Hospital de Caridade. Mas vejam como ele era melhor que o Brigman, né? A imagem do Brigman está achatada, né? O Martinho não, ele foi lá e pelo menos a mata, o hospital já não estava mais assim, né? Mas pelo menos a mata cresceu, né? Equilibrou muito melhor. Existem pelo menos 3 hospitais de caridade, né, relacionados, pintados pelo Martinho, né? Esse primeiro é um pouquinho maior que o que está exposto aqui, provavelmente foi a primeira das obras, né? E depois tem um terceiro hospital de caridade um pouquinho posterior, né? Mas aqui também dá para ver essa história da repetição, né? Mas mesmo parecendo muito igual, vocês vão ver que não é igual, né? As pedras estão em lugares diferentes. Ele colocava num lugar que fosse mais interessante para a composição. Por último, os ocasos, né? Ontem à noite, não sei quem veio aqui para a abertura da exposição, se olhou para o céu ontem estava um céu de Martinho, né? O entardecer, tinham algumas nuvens negras, tinha algumas nuvens claras, tinha umas coisas perdidas no céu, né? E dá para ver como no tempo, né? Aqui uma pintura, um céu da década de 40, um ocaso da década de 40, aqui um ocaso da década de 70, né? Com cores completamente diferentes, cores mais rebaixadas, né? Aqui, né? Essa obra muito interessante, né? Um céu manchado, completamente cheio de manchas, isso aqui já perto dos anos 80, né? Aqui também, anos 80, né? E aqui um ocaso também dos anos 80, de uma cor. Anos 80, foi quando o Martinho ficou fove, né? Demorou, né? Mas ele foi fiel ao Friese, que o Friese não era mais fove quando o Martinho esteve lá, né? Era isso, essas são as fontes assim que a gente utilizou para isso, né? Tem o livro do Ayala de 86, tem os 2 livros do Martinho que foram feitos em 2007, e tem muito interessante uma tese de mestrado da Universidade, da UFSC, de 2019, da Líbia Palma de Aro, né? Em que ela conseguiu as cartas entre o José Boatê e o Martinho na década de 20, né? Em que o Martinho contava as coisas que ele estava fazendo ou não no Rio de Janeiro nessa época, né? Realmente foi isso acrescentou de forma significativa aquilo que se conhece sobre o Martinho de Aro, essa dissertação de mestrado da neta, né, do Martinho. Quando da exposição, quando do livro, né, a gente acabou escolhendo para a capa do livro do centenário essa vista da cidade, a vista da Bahia Sul, vista da cidade, né? É ao contrário das imagens tradicionais. Esse quadro, ele normalmente fica no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça, né, de Santa Catarina, né? E a gente acabou escolhendo esse quadro e tem um documento do Gerlach, né, mostrando esse quadro em preparação pelo Martinho, né? Em que aqui é o Martinho pintando o que depois foi esse quadro, um quadro realmente grande, um quadro de dimensões, assim, deve ter perto de 1,5 metro de largura, que é uma dimensão grande para o Martinho. E essa fotografia foi escolhida para colocar ali na frente, né, mostrando essas manchas do Martinho.
outra foto do Gerlach. Era isso. Obrigado. Ô, doutor Ilmar, uma coisa que eu fiquei pensando, né, dessa questão do moderno e da repetição, né, lembrei bastante do Volpi e fiquei também do Guignard, né, e como é que uma das questões era esse movimento do Martinho para a paisagem, né, ele pintava óleo, né, mais óleo, né, sempre óleo, e tem esse tratamento meio de aquarela, né, para o céu, né, que é esse aguado, assim, né. Quando tu mostrou aqueles esboços ali, aquele trabalho ele ia com óleo para a rua ou ele fazia os esboços? Porque de foto ele não iria pintar, né? Ele não pintava alguma coisa de foto? Nessa questão da repetição, né, fiquei pensando, né, porque o Volpi repete as bandeirinhas, né, daí é uma questão do tratamento com a cor. Pensando em relação ao período histórico, né? E, enfim. Assim, tem relatos, né? E alguns relatos, assim, tem relatos na imprensa e algumas pessoas que fizeram isso me contaram que faziam isso. Por exemplo, a pintura desses 2 quadros que estão lá em cima do Rita Maria, final da década de 40, o Martinho ficava lá em cima, próximo do monumento do Ercílio Luz, e ele pintava lá de cima, tá? E algumas pessoas iam lá ver ele pintar na década de 40, tá? Com o tempo outras coisas ele desenhava, e com o tempo ele foi tendo vamos dizer assim, um repertório de imagens da cidade, né? Em que ele não precisava ir sempre lá trabalhar. Ele já tinha esse repertório. E quando ele retrabalhava esse repertório, ele arrumava, modificava, né? Por isso que, né, as repetições são um pouquinho diferentes sempre, né? Porque ele trabalhava, durante um tempo ele trabalhou direto do motivo, depois ele passou a ter tanto na pintura quanto eventualmente com desenhos, né? Mas depois de um certo tempo ele passou a ter já um repertório de uma coleção de desenhos em que ele podia trabalhar a partir daquilo, né? Provavelmente ao trabalhar a partir daquilo ele tinha mais liberdade de cores, né? Porque ele não estava na frente do motivo, né? O Van Gogh falava isso, né? Que quando pintava na frente do motivo ele tinha restrições do ponto de vista de cor, porque ele estava vendo, tinha que pintar o que estava vendo, e às vezes tinha gente que ia lá incomodar olhando ele pintar, né? Isso também atrapalhava, né? Então, sim, e de fotografia não, mas de imagens antigas da cidade sim, como aquela gravura do Brigman, né? E tem outras obras que realmente são Florianópolis e que o Martinho não viveu, são interiores, mas isso, vamos dizer, isso era envolvido numa ideia de preservação da memória da cidade, né? Não posso dizer aqui qual que era a motivação principal de fazer reproduções de imagens antigas da cidade, se era a reprodução por si só ou a preservação, né? Mas as duas coisas andavam juntas, né? Com relação à repetição, né? Vamos dizer assim, às vezes as pessoas dizem, não, mas essa imagem o Martinho fez muitas vezes, não me interessa. A mim me interessa, né? Eu acho que ver a repetição é muito interessante, né? Sem essa, né? Muito pelo contrário, né? É muito interessante, né? E pode-se eventualmente questionar um artista moderno fazendo repetições, mais ou menos, né? Não sei se eu respondo. Não, sim. E outra questão que eu ia falar, as encomendas, porque ele tinha encomendas de retratos, né, na Assembleia, esses lugares. As paisagens chegaram a ser encomendas ou não? Tem algum... Eu acredito que sim, né? E provavelmente algumas repetições também, né? Mas qual é o problema? Não, porque me faz pensar no imaginário da cidade.
de quem comprava a obra, porque quem compra um retrato e ele fazia um retrato, no retrato ele não arriscava uma certa ousadia, né? Ele fazia um retrato mais... Os retratos do Rio eram ousados, né? Da época da década de 30, os retratos eram mais ousados, assim, do ponto de vista de... Mas os retratos daqui, algumas cores eram ousadas, o tipo de pincelada era ousado, mas assim, eu tinha eu conheci uma menina que já faleceu, era menina, né? Era uma senhora, né? O que ela se incomodou enquanto criança para fazer um retrato com o Martinho, porque ela tinha que botar a mesma roupa várias vezes, tinha que lavar o cabelo igual, arrumar o cabelo igual. Ela, enquanto criança, se incomodou muito com o retrato, que é um retrato assim, muito bom, né, de uma criança que o Martinho fez. Mas eram várias sessões para pousar para os bons retratos assim, da década de 40, da década de 50, incluindo o sofrimento do retratado. Né? Boa noite, eu sou Rico Mendonça, arquiteto e também artista. Admiro muito o trabalho dele, né, desse pintor maravilhoso, Martinho. Uma questão que eu notei na tua fala, e também já tenho notado muito nas exposições que eu vejo sobre ele, as superfícies que ele pinta. Essa evolução do trabalho para uma base mais moderna, que seria, né, o MDF, ou que seja, na época eu acho que nem tinha, mas já tinha as madeiras tratadas. Foi por uma questão econômica ou uma questão de novas texturas, novas oportunidades de trazer o trabalho dele? Não tem nenhuma informação sobre isso, não? Porque é interessante, desde, né, os artistas mais clássicos ficam ainda no tecido, né? E ele acabou tendo coragem de trazer um trabalho modernista para dentro de um substrato que para nós é super moderno, contemporâneo. Eu acho que ele arriscou muito, podia ter dado muito errado. E, pelo contrário, eu acho que deu super certo. E foi um visionário, porque tem muita gente hoje em dia pintando nas novas superfícies que estão aparecendo no mercado, né? Então, naquela época, ele ter essa coragem de ter pintado em cima de uma superfície que era nova, ter arriscado, no caso, até o nome dele que já estava, né, tanto tempo no mercado, eu só acho que não tem nenhuma pesquisa referente a esse tipo de inovação na base do trabalho dele, né? Que eu acho que alguém ou alguma coisa mudou esse roteiro da forma como ele botou o trabalho dele em prática, né? Sim. E o risco... tem algumas obras que sofreram com isso, né? Porque, não sei assim, o óleo em cima da superfície lisa do Eucatex, às vezes, não gruda bem, né? Não pega, né? Não sei se por isso que ele foi para o outro lado, pega melhor, né? Mas ele não ficou muito no outro lado, né? Depois ele foi para madeira, né? Mas eu não sei as motivações. Tem pessoas aqui que conviveram bastante com o Martinho, né? Eventualmente possam saber a motivação, né? Mas eu não sei. Eu queria... Boa noite, meu nome é Josiane Fonseca. Eu faço parte do espaço expositivo lá do Parque da Luz, e eu queria que você falasse um pouco, eu sei que a gente está falando da exposição específica, né, que tem aqui, mas dos trabalhos de mosaico que ele tem, que eu acho uma linguagem eu vejo duas pessoas, dois artistas, sabe? Aqui, na pintura, no desenho e nos trabalhos de mosaico que ele faz. Duas formas dele se colocar. Eu só queria saber a sua... A minha opinião. Vai ser só uma impressão, né? Os mosaicos são da década de 60, tanto o mosaico grande da antiga Federação das Indústrias, né, ali
quanto o mosaico de Lages, né, da escola, né. E o que é a década de 60, né? Como tinha sido dito ali, década de 60 é Volpe, década de 60, né? Existe essa tentativa de abstração, né? O construtivismo é que dominava a arte brasileira. E tem algumas estruturas construtivistas nesses mosaicos, que ele não fez muito nas pinturas. Tem uma série de pinturas que foi feita para um restaurante ali do centro da cidade, de boi de mamão e outras coisas mais, e também algumas obras que foram feitas para o Clube 12 de Agosto, também nessa mesma época, na década de 60, que tem alguns cortes, assim, não são construtivistas, mas lembram de alguma maneira alguma coisa geométrica, né? Então, eu não sei, eu acho que o Martinho daqueles mosaicos é o Martinho da década de 60 tentando experimentar alguma coisa diferente do ponto de vista de composição, né? Que depois não ficou. Eu acho que ele, não sei se ele gostou ou não gostou, né? Mas ele não continuou fazendo daquele jeito, né? Mas tem obras, tem pinturas da época em que a gente vê aquela composição mais vertiginosa e um pouco geométrica, né? Que não tem nada a ver com essas paisagens. Não. De um modo geral, não aparece muito. Aparece nos carnavais, né? Nas obras dos carnavais aparece, né? Também esse tipo de composição. Chegamos ao fim de mais um Instituto Conversa, hoje conversando com o Ilmar Correia Neto sobre Martinho de Aran. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Ilmar, muito obrigada, e esperamos vocês muito em breve em uma outra oportunidade dos programas públicos do Instituto Colasso Paulo. Obrigada, Ilmar. Obrigado.